Boa noite, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar aqui novamente para compartilhar com você a palavra de Deus. Eu creio que todos nós precisamos alimentar nossa alma e não há melhor alimento espiritual do que a palavra de Deus. Jesus um dia falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu espero ser útil, poder ajudar você nesse momento, nesse privilégio que eu tenho de aproveitar esse tempo em que tanta gente diz que está entediado, porque não tem o que fazer. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E eu tenho procurado gastar o tempo, que o tempo não é meu, nem é seu. O tempo é uma dádiva, é um presente para nós usarmos bem. Porque é um bem que, se você perde, você não recupera mais. Devemos então remir, como diz a Bíblia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são difíceis, mas para Deus não há nada difícil, nem impossível para Ele. Então, se você é uma pessoa temente a Deus, que confia em Deus, você não precisa se preocupar. Entrega a tua vida, entrega teus problemas na mão de Deus. Eu vou ler para você um trecho das Escrituras. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia, de preferência a Bíblia de papel. Não é uma crítica, mas eu tenho visto na igreja muitas pessoas, especialmente jovens, usando para ler a Bíblia o seu telefone. Nada contra, mas eu digo para você, nada substitui a Bíblia de papel. Se eu mostrar minha Bíblia para você, você vai ver como ela é toda rabiscada, toda sublinhada. Aqueles versículos mais fortes que falam o coração da gente, eu assinalo e fico lendo e relendo. Por isso eu aconselho você a usar a Bíblia de papel, o livro. Aqui no Evangelho de Marcos, que é um dos livros da Bíblia, a Bíblia tem 66 livros. É uma biblioteca. E os 4 evangelhos, eles contam a vida de Jesus. Esse episódio aqui se passou com Jesus e os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, eles tinham subido a um monte com Jesus e foram lá buscar a Deus, orar, e lá naquele monte Jesus foi transfigurado. As vestes do Senhor Jesus brilhavam, ficaram alvas como a neve, e os discípulos ficaram admirados com aquela visão em que Jesus se mostra, se revela como Deus. Os discípulos estavam tão maravilhados que eles pediram a Jesus para não descer mais do monte. Eles queriam ficar ali. Pedro, inclusive, sugeriu: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer aqui um altar, uma cabana, para a gente ficar aqui, porque aqui está bom demais. Mas Jesus falou: olha, nós precisamos descer. Aqui no monte, que está muito bom, mas nós precisamos descer lá no vale, porque no vale há
necessidades que nós precisamos suprir e ajudar as pessoas. E eles desceram do monte. Quando chegaram lá no vale, eles encontraram muita gente em volta de um homem que tinha trazido seu filho. O filho dele era epilético, era possesso de espíritos malignos, estava tentando sempre se matar. Era uma tristeza para aquele pai, e ele tinha levado o seu filho para Jesus, mas Jesus não estava lá, estava lá na montanha. Eles então pediram aos discípulos de Jesus que o ajudassem. Bem, vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14. Já encontrou aí? Um tempinho para você. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os religiosos estavam discutindo com os discípulos. Vejam bem, ao invés de se unirem em oração, em clamor a Deus pelo menino, eles estavam discutindo religião. E logo então, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Então aquele homem, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esta foi a oração daquele pai sofredor por causa de seu filho. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus
tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, a resposta de Jesus, ela serve para nós também, serve para mim, porque nós também temos uma batalha diária a enfrentar contra o mal, contra Satanás e os seus demônios. É uma luta permanente. E Jesus falou que nós não temos chance de vencer estas batalhas se nós não estivermos revestidos com um poder maior, que é o poder de Deus. E Jesus falou: este poder, esta unção, para você vencer os demônios, vencer o mal, vem através da oração, do jejum e da fé. Você talvez diga como aquele homem falou: a minha fé é pequena, me ajuda, mesmo sendo a minha fé pequena. Jesus o ajudou. Ele dizia para Jesus: se o Senhor pode fazer, por favor, faça alguma coisa. A minha fé é pequena, mas Jesus, mesmo assim, libertou aquele filho, aquele menino. A tua fé pode ser pequena, mas olha, a palavra de Deus descreve a fé como o grão de mostarda. Diz que o grão de mostarda é pequenininho, é muito pequeno, você não vê, mas quando plantado, dá uma árvore grande e frondosa. Assim é a nossa fé. A nossa fé pode ser pequenina, mas ela pode crescer. Ela pode aumentar. Como é que ela pode aumentar? A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, como você está ouvindo agora, a palavra de Deus, ou lendo a Bíblia, meditando nela, refletindo na palavra, você está adubando, fertilizando a sua fé. E ela vai aumentando. E na medida que você tem a sua fé ampliada, aumentada, as suas vitórias são grandes, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você, nesse momento, também tem um problema na sua casa, na sua família, na sua vida. Nem sempre é uma enfermidade, pode ser um desajuste familiar, pode ser um filho que está entristecendo você, o marido, a esposa, uma filha, um irmão, enfim, qualquer coisa que anda entristecendo você, aborrecendo você. Pois olha, você pode resolver, você pode vencer este problema. Os discípulos não puderam. Não poder, quer dizer, falta de poder, que eles não tinham poder. E não tinham porque não estavam buscando a Deus. Busca a Deus. Em oração, aproveita este tempo que Deus tem lhe dado, oportunidade para ler mais a Bíblia, para orar com a sua família, na hora das refeições, de mãos dadas. Orem uns pelos outros, ensinem seus filhos a amar a Deus, a serem obedientes e humildes, para que eles também sejam mais que vencedores. Eu quero ter com você
um tempo de oração. Antes de você ir dormir, nessa noite, hoje é uma segunda-feira, nós estamos começando mais uma semana. E quando a gente começa um dia ou uma semana, a gente não sabe o que vem por aí. Mas olha, venha o que vier. Se você estiver ungido pela oração, pelo óleo do Espírito, pode vir o que vier. Você vai vencer. Você vai poder declarar que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Convido você para um tempo de oração. Inclina a tua cabeça. Jesus está aí. Ele está aqui comigo. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. Ele está aí. Mas como, pastor? Ele está aí. Porque Jesus é Deus. E Ele está em todo lugar, está em toda parte. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, isto é, Ele sabe tudo, conhece tudo, pode estar em qualquer lugar. Ele pode tudo. Ele pode te ajudar. Vamos orar. A oração é a resposta. Deus está nos ouvindo. Em nome de Jesus, eu me inclino diante da Tua Majestade, ó Jesus Cristo, meu Rei, meu Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu vou ao Pai, a Deus, e eu peço que Tu agora estendas a mão sobre os meus irmãos, minhas irmãs, que estão em comunhão conosco agora. Em nome de Jesus, nós fazemos o que Jesus fez com aquele demônio. Nós repreendemos todo espírito maligno de discórdia, de confusão, de tristeza, de miséria, de enfermidade, de fracasso. Em nome de Jesus, nós libertamos estas pessoas agora. Declaramos a bênção de Deus na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, que quer dizer assim seja. Porque quando nós concordamos aqui na terra com alguma coisa, com Jesus no meio, o Pai confirma. Desejo a você uma boa noite, uma noite de paz, de descanso, e amanhã vai acordar vendo mais uma vez a misericórdia e a graça de Deus se renovando. Cada dia ela se renova na tua vida. Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja contigo.